Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor, bom dia para você, talvez boa tarde ou até boa noite, né? Não sei o horário que você está assistindo esse vídeo, mas hoje eu estou aqui com um convidado mais do que especial. Eu estou aqui com ele, meu amigo, Dr. Aldir Donizete. Bom dia, doutor. Bom dia, eu estou aqui, né, tendo essa enorme satisfação, de estar com meu amigo, né, o pastor Gabriel, uma pessoa de uma relevância moral e uma pessoa que tem um ideal cristão, né, cujo objetivo é fazer o bem, desenvolver, levar a fé, né, e também as obras, porque para ele a fé sem obras é morta, né? Verdade, meu amigo, muito bom. Coisa boa, nós estamos aqui, doutor Aldir, nessa manhã, e eu gostaria aqui até de entrevistá-lo e fazer algumas perguntas aí para o senhor, para o nosso público também de interesse que nos assiste, né? O que falar do senhor, né? Ó, doutor Aldir é advogado, é filósofo, é professor, né? Tem diversas áreas do conhecimento aí que ele trabalha. Hoje também psicanalista clínico, né? Tem formação nessa área, com diversos livros escritos. E nós não podemos esquecer também de uma grande profissão que ele vem atuando há muito tempo, que é a profissão de examinador de trânsito. Doutor Aldir, fala pra gente um pouco sobre essa profissão que temos hoje em todo o Brasil, mas falando mais sobre o estado de Goiás, que é o local onde o senhor atuou. E fala um pouco sobre a profissão examinador de trânsito, pra gente, pro nosso público aí que nos assiste. Pastor, como examinador, para mim foi uma atividade de grande valia, porque devido ao contato com as pessoas, né, com pessoas de diversos tipos de classes sociais, pensamentos, né, só o contato é muito importante, né? Eu tenho certeza que foi um trabalho que eu fiz em mais de 10 anos, 15 anos, né? Pela UEG, que eu era professor também de filosofia lá, né? Na época que a UEG cuidava fazia o trabalho de trânsito no Detran. E depois eu continuei pelo Detran, né? Mais 3 anos, né? Para mim foi muito importante. O que eu tenho que falar é o seguinte: o trânsito, eu tenho trabalhado com o trânsito é muito importante. Nós temos que ver o trânsito como algo que norteia as nossas vidas. Tudo há regras, né? E o trânsito nos mostra que se seguirmos as regras, né? As sinalizações nas regras, velocidade de acordo com aquilo que é traçado nas estradas, né? Nos semáforos, evita problemas, né? E transtornos familiares, como mortes súbitas, acidentes, né? Então é muito importante nós compreendermos, a sociedade compreender a importância, pastor Gabriel, do que é o trânsito, né? As leis de trânsito, que se nós seguirmos, vamos evitar muitos problemas, né? Evitar acidentes, inclusive mortes, né? Então é isso. Muito bom. Muito bom, meu nobre amigo Dr. Aldir Donizete. Eu ouvindo aqui o senhor falar um pouco sobre a profissão de examinador de trânsito, e percebo que nós estamos aqui entre duas gerações de examinadores, né? Eu que estou chegando agora, que também ainda estou nesta profissão, né? Pelo tempo que o Senhor Deus permitir. E o senhor que, falando de experiência, nem tem com que se comparar a mim, né? Que estou chegando agora, tenho muito a aprender, estou começando agora. Mas nós sabemos que a profissão, Dr. Aldir, de examinador de trânsito, é aquela profissão que dá ao servidor público, que está nesta função, um certo poder, entre aspas, né? Que a gente costuma dizer que quando o candidato ele vai realizar a prova prática de direção, não é aprovado e nem reprovado pelo servidor público que está ali, mas depende dele, né? Mas nós sabemos que hoje muitos candidatos reprovam, quando vão fazer a prova de carro lá,
reprovam pelo fator nervosismo. O nervosismo ele é um fator. Perfeitamente. Perfeitamente, né? Às vezes a pessoa ali, doutor Aldir, ela sabe dirigir, ela tem conhecimento, ela treinou bem, ela já às vezes até dirigia antes de estar ali no momento da habilitação dela. Mas chega em um certo momento, a hora que ela vai fazer a prova, ela fica nervosa, acaba errando, o que ultrapassa o limite de pontos. E, infelizmente, o servidor público ali dentro das suas atribuições, ele precisa pontuar, né? E é onde a pessoa reprova. Mas assim, para o senhor, qual que é a importância de ter um servidor público preparado no momento dessa função para examinar o candidato de forma que passe pro candidato tranquilidade no momento de fazer a prova, para que esse candidato consiga lograr êxito, ser aprovado, né? Lógico que o servidor público está ali, ele não está ali para ajudar o candidato, né? O examinador não tem esse papel, mas ele tem o papel de passar tranquilidade, de trazer o que é necessário para que aquele candidato possa fazer a sua prova, prática e direção com tranquilidade. Nos dias de hoje, doutor Aldir, o que o senhor pensa sobre isso? Está faltando examinador com esse entendimento? O senhor acha que os examinadores, muitos são mais nervosos, outros são mais calmos? Como que é isso e o que o senhor acha que precisa melhorar para nós termos aí examinadores melhores e melhores profissionais ali na atividade? É uma questão bem polêmica, né? Porque o DETRAN, esses órgãos que trabalham em expedir CNHs, né, sabe que é um documento que coloca em risco a vida das pessoas nas ruas, né? Então, mas quanto às pessoas o examinador que vai examinar o candidato, né? O candidato que vai ficar apto a dirigir, né? Eles falam que tem que haver um padrão de procedimentos. Mas esse padrão, Gabriel, não é tão fácil assim. Padronizar, todos iguais. Isso vai levar em conta de uma pessoa, um examinador, para outro examinador. Tem examinadores que são mais compreensíveis, que entendem mais a mente das pessoas, compreende as necessidades dos candidatos, né? E são pessoas, como se diz, são pessoas que têm uma certa performance, né? Uma certa psicologia de entendimento, de compreensão do candidato. E essas pessoas, é lógico que elas vão conversar com mais tranquilidade com o candidato, elas vão evitar haver intromissão da sua pessoa com o que o candidato pensa, né? Então é isso aí, porque não tem como haver um procedimento de igualdade para todos os examinadores. E sim, tem os estatutos, né? Tem o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, e também a apostila que regulamenta a prova, que regulamenta as bancas, regulamenta assim, os presidentes de bancas e como que deve ser o comportamento de ética e moral em relação ao candidato. Mas em se tratando do candidato, da relação do examinador, né, para o candidato, não tem como haver igualdade de 100%, né, dos examinadores, né? Isso devido ao que eu falei, devido à desigualdade de visão que tem cada examinador, né? Uns têm mais compreensão, uns têm mais ética, uns têm mais consegue passar só com a sua presença, com a sua aura, né? A tranquilidade que vai inspirar no candidato, né? O candidato vai ver a tranquilidade dele, no jeito dele falar, no jeito dele estar a seu lado, não vai sentir nele uma ameaça. É uma pessoa que está ali para prejudicar, uma pessoa que está ali para impedi-lo de conseguir
a sua habilitação. Mas sim, vai sentir uma pessoa que leva a paz consigo, só da maneira dele falar, né? Isso vai dar tranquilidade ao candidato, que o candidato, no fundo, ele conhece sim as pessoas que possuem uma certa harmonia no jeito de falar, no jeito de pensar e no jeito de se comportar, né? Sem fugir das regras e das normas de trânsito estabelecidas, né? E juntamente com a moral. Muito bom, doutor Aldir, excelente. Muito bom a fala do senhor, e é interessante que o senhor disse aqui que a forma de você comunicar pode trazer tranquilidade ou trazer nervosismo para insegurança para o candidato. Então, nessa profissão de examinador de trânsito, por que é uma profissão de tamanha responsabilidade? Porque o servidor público, na sua atividade fim ali, examinando o candidato, ele tem a caneta na mão para dizer se aquele candidato está apto ou inapto. E ao depender do que aquele examinador de trânsito, aquele profissional, servidor público, coloca no papel, ele pode estar tirando uma vida ou salvando uma vida. Então é uma profissão, doutor Aldir, muito nobre, né? A gente está falando aqui hoje de diversos assuntos, falando da profissão, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre os livros. O doutor Aldir também é um grande escritor, é um grande filósofo, psicanalista, dentre outras formações que ele tem, advogado, né? Já defendeu muitas causas aí pelo estado de Goiás, já foi policial civil, né? Da Polícia Civil do estado de Goiás, no cargo de escrivão de polícia, né, doutor Aldir? E hoje está aqui, e para mim é uma honra recebê-lo na minha casa, é uma alegria sempre quando o senhor vem aqui nos visitar. E nós estamos aqui em alguns trabalhos, né, doutor Aldir? E aproveitamos essa conversa para falar um pouco sobre essa profissão tão nobre, que é a profissão de examinador de trânsito, né? Hoje, o veículo ele é uma arma, né, doutor Aldir? Você tem que saber usar essa arma, porque você pode tirar uma vida ou você pode salvar também uma vida. Hoje, o carro, a moto, é o instrumento mais utilizado pela população, né? Se a pessoa vai no supermercado, dependendo de onde for, ela pega o carro dela e vai. Então, o trânsito sempre está em movimento, né? Então, por isso é importante a profissão do examinador e ele ter postura. Para quê? Para que ele examine com ética. E quando a gente fala de examinar com ética, é examinar da forma que você não é ajudar o candidato, mas é você ter respeito pelo candidato. É você saber que talvez para aquele profissional que está ali examinando é só mais uma prova. É comum da forma que gostaria de ser tratado. De que você gostaria de ser tratado. Por isso que é muito importante a comunicação, o tratamento com o candidato, para que esse candidato possa ter tranquilidade para ele realizar a sua prova e, ao final dessa prova, ele ter ali o resultado que mais foi cabível dentro daquilo que ele fez nos procedimentos ali que ele aprendeu nas aulas dele. Né? Então é muito nobre, é uma profissão muito nobre, muito né? nobre, respeitada, e precisa-se de mais profissionais qualificados para essa função, né? Que tenha bastante ética, tenha bastante ética, e respeito ao candidato. E eu acredito, doutor Aldir, que vai chegar um tempo em que hoje a gente vai nas redes sociais e a gente só vê falar mal dos examinadores, né? Muitas vezes entre os próprios instrutores de trânsito se vê falar mal dos examinadores, né? Mas a gente quer profetizar aqui que vai chegar um tempo em que, na verdade, nós veremos falações boas dos examinadores. Olha, aquele examinador é respeitoso, aquele examinador é justo, ele é honesto, né? Aquele examinador, ele tem respeito pelo candidato, né? E vai chegar esse tempo. Principalmente quando a nossa sociedade, quando as pessoas tiverem consciência, né? Inclusive eu até lancei um livro que chama Consciência, Universo da Razão, né? Para exaltar a necessidade da consciência. A consciência é interna, vem de dentro de si, né? Como dizia Sócrates, para encontrá-la, conheça-te a ti mesmo. Para conhecer a nossa consciência e vivermos com a consciência, nós temos que procurar viver embasados, né, nos conceitos éticos e morais cristãos,
como Jesus nos ensinou, o amor ao próximo. Muito bom. Excelente. Gostaria somente de ressaltar aqui também nesse vídeo que eu não estou falando em nome da instituição Detran Goiás, né? É uma conversa particular e que eu não estou falando em nome do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Goiás. É uma conversa pessoal entre eu e o meu amigo, Dr. Aldir Donizete. Tá bom? Dr. Aldir também foi professor na UEG. Dr. Aldir, o senhor ficou quanto tempo lá na UEG dando aula? Por volta de quase 15 anos. O senhor ministrou quais matérias lá na UEG, Dr. Aldir? Filosofia da educação. Filosofia da educação? Muito bom. Dr. Aldir é professor, ele é filósofo e também, como eu disse, ele é escritor, né? E fala um pouco pra gente, Dr. Aldir, das suas obras, como surgiu esse sentimento de escrever, porque tem um momento na vida da gente que a gente sai da infância, vai pra adolescência e a gente vai começando a sonhar com algumas coisas, com algumas profissões e alguns desejos vão surgindo dentro do nosso coração. Quando é que surgiu o desejo de escrever para o senhor, o desejo de estar ali pela filosofia, pela escrita? Quando é que surgiu isso na vida do senhor? Desde garoto, os meus 10, 11 anos, que eu sempre sonhei com os escritores, com os grandes escritores, com os grandes escritos da Grécia, né? Às vezes, quando lembrava da Odisseia de Homero, Penélope, né? Ulisses e Penélope, uma história de amor muito bonita, né? Que houve no meio que Ulisses foi para a guerra, né? Morava na ilha de Ítaca, né? Com a sua princesa, né? Como chama a esposa de Ulisses? Penélope. Eu dei um lápis assim. Então Penélope ficou em Ítaca, né? E ele foi para a guerra, na guerra de Troia. E lá ele passou muito tempo, né? Passou 10, só depois de 20 anos que ele retornou em Ítaca. E lá os seus cidadãos, né, já não queriam, tinha esquecido dele, já não queriam de volta, né? Inclusive tinha muitos que tinham a pretensão de ter a Penélope como esposa, né, alguns cidadãos. E aí o retorno de Ulisses para eles foi uma coisa terrível, né? Que contrariou os interesses deles, né, dos cidadãos de Ítaca. E assim foi. Ele lutou muito para reconquistar o seu trono, reconquistar a sua esposa e com a ajuda de seu filho, né, que na época, quando ele saiu para a guerra, era recém-nascido, ele retornou ao trono. Então é o seguinte, as histórias da Grécia, né, essas histórias polêmicas que conta, né, nos escritos de Homero, Odisseia, né, isso tudo que foi me fazendo a vontade de produzir, de sonhar e, como fala, escrever poemas, né? Muito bom, Gabriel. E o poeta é o seguinte, ele quer colocar no papel, quer passar para os outros aquilo que ele sonha, aquele mundo encantado. Então é isso, o mundo é uma poesia, para o poeta o mundo é uma poesia, Excelente. É um encanto, é um sonho, né? Então eu sou um filósofo, formei em filosofia antes de fazer direito, eu sempre achei que a filosofia poderia me levar aos livros antigos, né? Tempos antigos, iniciando na Grécia, antes da Grécia, né? Onde iniciou os pré-socráticos, né? Aqueles que estudavam, né? Inclusive a Via Láctea veio, Gabriel, você sabe que foi dos pré-socráticos, né? Sim. Lá na Grécia que surgiu a Via Láctea, que era um leite no espaço, né? Oh. E a Via Láctea era um aglomerado de estrelas e constelações que parece um leite derramado no espaço. Então tudo isso foi me fazendo refletir sobre o cosmos, a cosmologia grega, a Idade Média, né? Como que era o pensamento da Idade Média, o modernismo, o renascentismo, e tudo isso foi me formalizando a necessidade de produzir livros,
à medida que eu lia, à medida que eu estudava, à medida que eu conhecia, inclusive aqui. Perfeito, apresente seus livros aí, Apresento doutor Aldir. aqui Consciência, foi o primeiro livro que eu lancei, o livro Consciência, o Universo da Razão. Inclusive, eu busco a essência, a verdade, né? Você pode até ler aqui um pedaço que eu falei para você. Tem como, entendeu? Claro, tem sim. Conheça-te a ti mesmo, Sócrates. Olha atrás, aqui. Olha só, podeis enganar homens, juízes e tribunais, mas jamais enganarão a sua consciência. Este tribunal divino presente em cada ser. Muito bom, doutor Aldir, excelente. Ó, apresentar aqui o livro do meu amigo, doutor Aldir Donizete, tá? Consciência, o Universo da Razão. Embaixo desse vídeo vai ter os links para você adquirir. Qual é o valor, doutor Aldir? Em PDF, R$25, né? Reais. Por R$25 você adquire os livros do doutor Aldir Donizete. Em PDF, a gente vai colocar o link aqui embaixo para você entrar lá no site, se você tiver interesse de adquirir conhecimento nessa área, você pode ajudar o nosso amigo aqui. São 11 livros, né? São 11 livros no total. Você pode ajudar o nosso amigo comprando os livros dele por um valor, na verdade, bem simbólico. Também gostaria de aproveitar e já apresentar Asas Infinitas. O livro do nosso amigo, um livro de poesias que se chama Asas ao Infinito, tá? São livros autorais, tá? O Dr. Aldir Donizete é o autor desse livro, por isso que para mim é uma honra recebê-lo aqui, né? O autor de grandes livros, né? E tá aqui também esse livro, Asas ao Infinito, que é um livro de poesias, né, Dr. Aldir? Poesias. E aí, olha só, a leitura. Tudo é possível ao homem que alia a imaginação. A coragem e a imaginação. Jamais durma, jamais tenha medo. Amanhã, depois que o tempo sepultar tua frágil vestidura de vasos sanguíneos em volta de moléculas mil, teu coração eternamente palpitará, além das estrelas, como a cintilar, saltitando dia e noite, testemunhando tua coragem na vida, em teu esplendor de beleza. Jamais haverás de morrer, ser imortal. É um livro de autoria do nosso amigo Dr. Aldir Donizete, com o nome Asas ao Infinito, Mensagens Poéticas. Embaixo desse vídeo aqui, lá na descrição do vídeo, nós colocaremos os links para você adquirir por um valor simbólico e ajudar o nosso amigo Aldir comprando dele os livros poéticos. Ó, esse aqui é só 2 que a gente apresentou, viu? Tem vários outros aí lá a serem aí apresentados. O senhor quer apresentar mais outros livros, doutor? Eu gostaria. Eu lancei 11 livros, né? Inclusive eles estão em e-books, né? Numa página, né? Que vocês podem adquirir. Os livros são todos cheios de mensagens filosóficas e poéticas, cheios de mensagens de edificação, edificativas, né? Para ajudar a construir o homem. Então, cada livro retrata um aspecto da cultura. Eu vou apresentar rapidamente aqui. Esse livro que o pastor Gabriel mostrou, chama Consciência, o Universo da Razão, esse ele já apresentou para vocês. O Asas ao Infinito, de Mensagens Poéticas, também foi apresentado. O Belas Histórias, Sublimes Lições, é um livro de contos, inclusive tem passagens lindas, todo cheio de ornamentando a beleza da vida, né? Os pensamentos que constroem. Tem histórias fantásticas e fabulosas, como a história de Jacó, né? que foi o idealizador do povo de Israel, das 12 tribos, né? Israel Jacó. Inclusive tem uma parte, um conto, que mostra Jacó, né, idealizando com o seu povo, né, o início da formação do povo de Israel, né, que é o povo judeu. Em Busca do Ser, da Verdade e da Vida também é um livro que busca, como Jesus falou, buscai a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade vos libertará dos vícios, dos erros, né? A verdade vos libertará dos dogmas, né, que escravizam, do fanatismo, né, que enlouquece as muitas mentes tenras. A verdade, ela é a luz de Deus, que busca a essência divina dentro de si.
né, como eu coloquei no livro, Consciência, o Universo da Razão. É muito importante buscar a verdade. O próprio Jesus deixou bem claramente, buscar a verdade e a verdade vos libertará. Né? Muito bom, glória a Deus. Tem aqui outros livros que eu gostaria de colocar. A Lógica de Aristóteles no Mundo do Raciocínio. Se vocês não sabem, Aristóteles foi um dos grandes filósofos que influenciou quase todas as ciências do futuro. Né? Ele era grego, ele teve a sua passagem em Atenas, né? Ele era discípulo de Platão, né? Há mais de 2.300 anos atrás, 2.500, quase 2.500 anos atrás, mais ou menos, né? E ele deixou legados. Ele influenciou na psicologia, na biologia, influenciou em diversas áreas, né? Foi uma pessoa que deixou um legado espetacular, né? Para os atuais filósofos, os atuais psicólogos, psicanalistas, né? Então Aristóteles realmente deixou um legado importante, né? E a Política de Aristóteles, que foi o primeiro tratado político, é outro livro. A Política de Aristóteles é um livro também interessante, né? Que a política, ele tratou, foi o primeiro tratado na polis. Polis era o nome que se dava à cidade-estado, né? E ele, como morou em Atenas, ele desenvolveu em cima do povo como que era, os tipos de cada funções, tipo de pessoas, de governantes, governados, né? E ele valorizou todas as funções do governante que ele achava que ele colocou no seu livro que o governante tinha que buscar, fazer tudo para buscar a felicidade e a liberdade das pessoas, né? E que cada pessoa, né, desde as pessoas que fazem trabalhos mais simples, deveria fazer com amor o seu trabalho, né? Assim era o homem do campo, deveria plantar, saber que ele vai produzir para abastecer a polis ou a cidade, né? Assim eram os guardiões, os guardas da cidade, então deveria viver tudo dentro de uma ética segura e uma moral firme. Tanto assim que Aristóteles foi o pai da ética também. Tem tratados dele sobre a ética. Então é interessante conhecer Aristóteles. Né? Muito bom. Eu trabalhei muito sobre Aristóteles. Excelente. E outros livros, Grandes Vidas, Grandes Pensamentos, Grandes Obras. Foram um livro de pessoas que eu retratei a vida delas, de pessoas que ajudaram a humanidade a crescer. Né? E Freud também, escrevi sobre Freud, né? O inconsciente e a psicanálise de Freud. Né? E não poderia deixar de falar naquele ser mais enigmático que teve na Terra. Ninguém foi igual a ele. Ninguém falou com mais firmeza do que ele. Ele não só falava, como exemplificava. Né? Então Jesus é esse que eu fiz um livro, cujo título chama Jesus, o terapeuta das almas. Né? Para mim, Jesus curava com seu amor, ele levantava, onde ele ia levava a sua paz. A paz eu dou, a paz eu tenho e a paz eu vos dou. Então, isso, glória a Deus. Buscar a sabedoria, né? Como diz Salomão, a sabedoria, nunca devemos afastar da sabedoria, os caminhos da sabedoria, né, pastor Gabriel? Muito bom, excelente. Obrigado pelas suas palavras, meu amigo Dr. Aldir. Então hoje a gente conversou um pouco sobre a profissão de examinador de trânsito e sobre as outras áreas de atuação do nosso amigo Dr. Aldir, que é a área da filosofia, da literatura, né? O homem aqui de Deus, ele é uma mente cheia de riquezas poéticas e com certeza também proféticas, né? E tem um Bondade. e tem um rio, né? Dentro dele, tenho certeza, um rio de palavras, de sabedoria, de ensinamento. E esse dom, tenho certeza, Dr. Aldir, que é um dom de Deus. Tudo Nada é dado aos homens se não vier de Deus. Então, tudo é de Deus. Deus lhe deu esse dom e continue assim, continue firme no propósito, que com certeza pessoas serão alcançadas, vidas serão tocadas e essas palavras com certeza falarão em muitos corações. Tá? Muito obrigado, foi uma grande alegria. Deixa eu dar só uma última Sim, claro, com certeza. Né? Fique à vontade, meu amigo. Eu quero agradecer a todos vocês que estão assistindo, que me assistiram,
E gostaria que vocês pudessem divulgar esses trabalhos, né? São trabalhos de grande importância, né? Que vai edificar, vai ajudar a construir, né? E eu não poderia deixar de citar também Verdade. o livro sagrado, né? A Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, que é um livro no qual eu tenho me inspirado a vida inteira, nunca tenho me apartado, né? Essa é a Então, verdadeira palavra, né? essa é a última palavra que eu tenho que falar. Sem Jesus, nós não somos nada, né? O filósofo, muitos perguntam, mas por que você é um filósofo cristão? Eu simplesmente falo, quem sou eu sem Deus? Eu sem Deus não sou nada. Deus é minha essência, minha luz e minha vida. Sem Ele, eu sou um ser que vagueio na escuridão, né? Verdade. Então, é Jesus que é minha luz. Deus é nossa luz. Eu falo para vocês, irmãos de toda a terra, né? Amai-vos uns aos outros como Jesus nos amou. Muito obrigado a vocês. Glória a Deus. Muito obrigado a todos e continuem acompanhando o canal. Nós temos diversas postagens sobre igrejas, sobre palavra de Deus e também teremos algumas entrevistas por aí. E fica o convite para uma próxima oportunidade, meu amigo, viu? Para mim será uma grande satisfação. Amém. Obrigado. Tenha uma boa tarde, um bom dia ou uma boa noite. Até mais. Até mais.